Olá a todos! Mais uma vez estamos aqui na série de lives do Danilo Bifone. Em tempos de pandemia, eu tenho feito lives com pessoas ao redor do mundo para sabermos do panorama da Covid-19 nesses respectivos países. A convidada de hoje é a Lorena Cáceres. A Lorena é médica veterinária, trabalha em Santiago, no Chile, e vai falar um pouquinho para a gente sobre o panorama da Covid-19 nesse país. Você que tem acompanhado essa série de lives do Danilo Bifone, em breve nós teremos mudança. Nós teremos novidades. Iremos começar com lives às quintas-feiras, às 20 horas, tratando de temas relevantes para a cidade de São Paulo, sempre com um convidado diferente. Então, você que já acompanha a live aos sábados, vai poder também continuar acompanhando agora às quintas-feiras com temas relevantes para a cidade de São Paulo. Se você ainda não curtiu a página Danilo Bifone, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho para que possa, então, receber todas as notificações da nossa página. Agora, você que acabou de chegar, dê o seu like na nossa live e compartilhe com seus amigos para que todo mundo possa vir a conhecer esse assunto relevante. Então, seja muito bem-vinda, Lorena. Lorena, você é de Santiago e é médica veterinária. Olá, tudo bem? Tudo bom? Um prazer É estar um aqui. Muito prazer estar obrigada com pelo você hoje convite. aqui. Fala Muito um obrigada pouquinho. pelo convite. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal aqui do Brasil como tem sido o seu trabalho. É um trabalho de linha de frente, né? Porque imagino que você tenha, então, pacientes que precisem ser atendidos. E como tem sido para você sair na rua, ter que participar dessa linha de frente, os riscos que você corre? Tá bom, vamos começar então da seguinte forma. O problema do Covid, né, do coronavírus, começou aqui em março já de forma um pouco mais preocupante. E as primeiras medidas que começaram a se tomar foram simplesmente alguns tipos de quarentena em alguns municípios de Santiago e do país em geral, que foi primeiro o Sul e depois o Santiago. Então, o tema do trabalho, alguns serviços essenciais continuaram trabalhando, outros também, mas começou a se limitar um pouco a, a forma de trabalhar na cidade. Bom, hoje em dia, acabo de escutar o último discurso do ministro de Saúde e a gente já está aqui no Chile com 236 mil casos, né? Meu Deus! E com pessoas falecidas, mortas, já são 4.295 em todo o Chile, considerando que a gente tem uma população de 19 milhões de habitantes, aproximadamente. Então, o pessoal está muito preocupado aqui. O que mais se vê é o problema que você diz, é o dia a dia. Então, agora eu vou falar um pouco do meu trabalho mesmo. Eu tenho uma empresa de atenção veterinária, a gente vai até algumas clínicas, ou se não, até a casa de pessoas de forma domiciliar. É um serviço que se trabalha aqui. Então, eu tenho uma precaução desde março de atender de forma super protegida, dentro das casas. Mas o que mais você vê é que as pessoas realmente não sei se não entendem o tema da doença, porque realmente eu acho que só quando afetar alguém da tua família você vai começar a se preocupar e acreditar que esse vírus é complicado, que pode produzir problemas realmente. E o que mais se vê é uma diferença muito grande entre pessoas que têm uma situação estrutural de poder sobrelevar esse vírus e outras não. Exemplo, se eu vou atender uma casa num bairro de classe média, essa pessoa vai ter uma casa, pelo menos de uns 70, 80 metros quadrados. Vai ter uma área na qual eu vou poder trabalhar sem nenhum problema. Essa pessoa pode proteger a sua família do contato comigo e vamos trabalhar sem nenhum problema. Mas se você vai num lugar, num extrato mais baixo, você vai ter lugares que você não pode entrar. Então, essa pessoa que tem uma urgência com seu animal, com a sua mascote, não pode ter o acesso ao veterinário, porque não tem como
receber esse serviço de primeira linha. Então, aí você começa a ver o grave problema que começa a se diferenciar aqui no que é a atenção veterinária, né, pelo Covid. Fora que é necessário, porque você pode ter um animal que pode ter um problema que pode contagiar as pessoas da casa, e também o tema de essa pessoa sair da sua casa para procurar uma urgência. Hoje em dia, no Chile, a gente tem o tema dos permissos, que seriam como autorizações para sair de casa. E à medida que tem avançado esse problema do coronavírus no Chile, as autorizações cada vez estão mais restritivas, porque tem muita gente na rua que continua fazendo a sua vida, obviamente, porque tem dois motivos no final. Aqui tem gente que realmente precisa trabalhar e economicamente trabalha o dinheiro do dia, tem que levar para sua família, e é entendível, e não existe um subsídio do governo grande ou um apoio grande para essa pessoa deixar de fazer esse trabalho. E, por outro lado, tem as pessoas irresponsáveis, né? Que saem, que não respeitam e não entendem que é muito grave essa pandemia, porque não existe controle lógico ainda. Agora, sobre essas pessoas irresponsáveis que você disse que estão saindo, Lorena, o governo bateu nessa tecla de isolamento social? Vocês tiveram campanhas para que as pessoas ficassem em casa? Ou foi semelhante ao Brasil, teve um aspecto negacionista, dizendo que era uma gripezinha? Como foi o papel do governo em relação a isso? Não, aqui pelo contrário. Independente, eu acho que existiu um pouco no começo de confiança, de pensar que a coisa não ia ser tão arrasadora, né? Que ia arrasar assim, de forma rápida. Mas o isolamento existiu desde o começo, sempre as campanhas têm sido para que a pessoa use a máscara, né, a mascarilha, que tenha o distanciamento, que se afaste das pessoas pelo menos 1,5 m, sempre tem a campanha, todos nós pedimos, eu mesmo quando vou trabalhar falo, por favor, 2 metros longe, não quero gente terceira idade, né, adulto, idoso, então, não quero criança, só quero uma pessoa. Então, claro, você começa a informar, mas tem que, eu acho que o problema é enfatizar sempre. O governo não tem uma atitude negacionista do tema, para nada. Pelo contrário, eles têm trabalhado cada vez mais em gerar uma confiança que se perdeu, porque a gente não tem muita confiança no governo pelo tema da crise social que a gente teve no passado. Então, eu acho que isso também tem, porque agora mesmo saíram com uma campanha que se chama Saludablemente, que é uma plataforma na internet que ajuda as pessoas na parte psicológica, né, na parte mental, porque realmente o que mais se vê hoje em dia é isso. Esse desespero também por querer sair, também tem um tema mental que se deve trabalhar. E agora o governo armou uma plataforma e vamos ver o que vai acontecer com isso, né? Se o pessoal vai poder sentir algum apoio. O que tem que considerar também aqui, Danilo, é que com tudo isso se viu que o acesso à internet não é tão geral como se espera. Então, uma parte da população realmente não tem o acesso à internet. Então, aí tem que também se trabalhar todas essas campanhas para que se possam chegar à população-alvo, né? Já que você citou essa questão do acesso à internet, né, que acaba não sendo universal, como vocês estão fazendo com a questão das crianças, a educação infantil, a educação dos adolescentes? A gente ainda está no ano letivo, né? Como o Chile enfrentou esse problema com o fechamento das escolas? Olha, existe também aqui a diferença, né, do setor mais privado e o setor estadual municipal. E também onde ter localizado esses colégios. Se eu tenho colégios localizados na parte mais, como se pode dizer, na parte mais privilegiada da sociedade, esse tipo de gente, essas crianças tiveram acesso à internet, tem aula todo dia, através da internet, com os professores,
estão avançando e vão fechar o seu ano letivo sem nenhum problema. Só que colégios que estão em situação mais de subúrbio, ou mais em setores onde não tem acesso à internet, a única forma que conseguiram fazer são que os colégios tiram xerox fala, né? Sim, Cópias, quero. cópias do material, xerox do material, e o pai ou a mãe dessa criança, ou o irmão mais velho, tem que ir no colégio, retira esse material, leva para casa e tem que trabalhar com esse material e depois devolver. No começo começaram a se fazer isso, mas começou a haver um atraso muito do material. Por quê? Porque pais em situação mais complicada precisam trabalhar. Então, o tempo para estar com essa criança, para poder trabalhar, já que essa criança não pode estar com o professor porque não tem acesso à internet, então começou a haver realmente um atraso muito na área. Tem colégio que já está pensando em fechar agora, eu acho que em julho vai fechar o ano, porque não tem condições de levar. Agora, tem gestos maravilhosos, tem professoras que, por exemplo, pegam seu carro, imprimem todo o material e vão na casa de cada aluno e leva. Tem um caso do México que eu vi outro dia, de uma professora que na caminhonete dela, não sei como chama, sentou, colocou uma mesa, casa por casa, ela vai ensinando os seus alunos, mas são Nossa, casos muito complicados. os professores fazem o seu trabalho com tanto amor, e eu vejo que, pelo menos aqui no Brasil, eles não são tão valorizados. Os salários, os direitos trabalhistas são muitas vezes vilipendiados, e ele acaba ocupando uma segunda categoria de funcionalismo público que, lamentavelmente, acaba sendo menos remunerada, menos valorizada, sendo que a gente vê o trabalho e a dedicação desses mestres. Não, eu acho que é uma realidade que depois dessa pandemia, eu acho que os países vão ter que realmente reprogramar toda a visão que eles têm com a área de educação, com a área de saúde, porque a área de saúde também, você pode ter a nível estadual, salários que não são de acorde ao sacrifício ou à dedicação que existe nessa área. E realmente vão ter que ver muito bem. E investir muito em saúde primária e investir muito em educação, porque com tudo isso, todo mundo viu que a educação e a saúde primária são as que estão arrasadas com esse tema da pandemia. Não tem como, não tem serviços, as crianças não têm acesso. Criança mais pobre aqui no Chile não pode estudar, não tem acesso, não tem nada. Lamentável. Não vai poder terminar bem o ano, não vai poder aprender mais. Não tem acesso, não tem como. E eu sei que tem professor que realmente está sofrendo muito com essa situação, como o sistema de saúde primário também. Estão todos muito preocupados. A ideia aqui do Chile era que todo mundo ficasse em casa para que não todo mundo ficasse doente no mesmo Ao momento, mesmo porque tempo. não tem serviços públicos de saúde nem privados para atender todo mundo, né? Essa eu acho que é a visão que a gente tem que transmitir para o pessoal. A ideia de ficar em casa não é que você vai evitar, nunca vai ficar doente do corpo, não, ou seja, você pode ter o risco de ficar doente, mas é uma forma de que quando você fique doente, você tenha acesso à saúde, porque Não senão sobrecarregue o sistema de saúde, né? essa é a ideia no final de ficar em casa, de você poder proteger a sua família no final. Lorena, você comentou comigo anteriormente que você morou aqui no Brasil, né? Morou em São Bernardo do Campo, e então você conheceu o nosso SUS aqui. O SUS tem um atendimento universal, ainda que não seja o melhor atendimento, ele atende indiscriminadamente toda a população. Comparado com o nosso SUS, como é o sistema de saúde público no Chile? Nossa, é um tema bem forte, porque existem alguns. Existe a diferença no sentido da etapa em que eu conheci. Eu conheci mais pequena o SUS, porque no colégio tinha acidente, eu caía, né? A primeira correria era para o pronto-socorro, né? Sempre Certo. tive atenção, nunca tive problema.
zero problema. Já numa etapa mais adulta, aqui no Chile, o serviço de atenção primária, o grande inconveniente, eu acho que tem, e pode ser que aconteça isso também no Brasil, tem a ver com doenças que são mais crônicas, porque no final é como chega a população para se atender, tem o grande conflito da quantidade de serviços que você tem para a quantidade de população. Exemplo, aqui no Chile eu tenho um pronto-socorro que está para 5.000 pessoas. Então, existe problema em marcar hora, existe problema em ter atenção rápida, esse pessoal no final se desespera, vai para o hospital, no hospital não, que o hospital que é para, vamos supor, 10.000 habitantes, não tem também o acesso rápido, então as cirurgias vão se postergando, vai se acumulando muito. Então, eu acho que um sistema administrativamente que não tem muita vantagem, mas que se você vai de uma forma antecipada, com previsão, podia funcionar, porque todos os governos, tanto de esquerda como de direita aqui no Chile, têm investido pouco no serviço primário, muito pouco. Eu acho que com esse tema da pandemia, vão ter que ter uma nova visão e realmente reprogramar essa atenção, porque você tem que separar o que é a parte de infantil, a parte adulta e a parte de idosos, que aqui no Chile é muito grande também. Então, eu acho que com tudo isso vai ter que melhorar, porque piorar já a gente não pode estar pior, né? Sim, Eu acho sim. que piorar já não pode estar pior, né? E, Lorena, você comentou, agora, pegando esse gancho, você falou, olha, os governos de esquerda e direita, recentemente, aí um pouco antes da pandemia, vocês tiveram uma série de protestos e aí protagonizaram as mídias internacionais. Você poderia comentar um pouco o que motivou essa insatisfação dos chilenos em relação ao governo, o que vinha ocorrendo, e se eventualmente, depois da pandemia, se existe uma tendência de esses movimentos retornarem? Olha, isso aqui começou ou seja, eu acho que a gota d'água foi que o metrô subiu 30 pesos, né? O grande problema que a gente tem aqui no Chile é que chega uma época, começamos a pagar por todos os serviços aqui. Aqui, uma vez eu te comentei, a gente sai da cidade, entra na estrada, você tem que pagar um imposto, um pedágio. Não, mas é um pedágio que é eletrônico. Então, cada certa proporcional quantidade... ao número de quilômetros que você andar na estrada. Claro, imagina. Isso já é uma coisa. Fora isso, você paga o pedágio para entrar nesse sistema, né? É como tudo assim. Você paga também um imposto por circular no seu território, onde você mora. Se eu moro em Santiago Centro, eu pago por Santiago Centro. Se eu moro em Puente Alto, eu pago por Puente Alto. Fora isso, começamos a ter problemas com a aposentadoria, né? Que você aqui paga por um sistema de AFP, que você tem que pagar do seu... Se você é independente, você paga o seu salário. Se é o teu chefe, ele tem que descontar do teu salário para que esse dinheiro fique aí para você depois poder aposentar. Fora isso, o supermercado começou a subir todos os meses, 100 pesos, 150 pesos, cada item. Então, chegou a gasolina subindo muito. Então, chegou outubro, eu acho que a gente levava anos já um pouco cansado dessa história, e subiu o metrô 30 pesos, e subiu também para os estudantes. Então, os estudantes do colegial, aqui existe um grande movimento deles, eles decidiram, no dia 14 de outubro, ir no metrô e não pagar o bilhete. O bilhete para passar. E ficaram aí e não deixaram ninguém pagar. Eles levantavam e todo mundo ia passando. E aí foi o grande começo dessa manifestação, que era como dizer Chile acorda. Então, todos, eu me incluo, todos saímos para exigir uma revisão de como a gente estava vivendo, porque você trabalhava para pagar tudo, não existia um alívio, não existia, e não existia tampouco nenhuma recompensa de todo o esforço que você tinha. Então, a gente já começou a pedir, começou a se manifestar, mas aí se transformou também em uma manifestação
de destruir coisas. Começaram a destruir o metrô, queimar os ônibus, né, da cidade, começaram a saquear, não sei a palavra, mas saquear, roubar os supermercados, né? Saquear, tá certinho. Saquear. E o seu português é ilibado, tá de parabéns. Iam muito, realmente com muitas pessoas e roubavam tudo, 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 tudo. A violência começou a aumentar muito. E aí decretaram um toque de queda à noite, né? Para o pessoal não sair à noite. É um toque Também de recolher. Toque de recolher, e aí teve muita violência também por parte da Força Armada, né? Da polícia. E aí houve mortos, mais ou menos uns 30 e tantos mortos que tiveram todo o tema. Só que isso parou para a época do Natal, né? O chileno preferiu descansar um pouco, depois chegavam as férias. Então todo mundo como que aproveitou um pouco as férias e já chegou a pandemia e até aí chegou tudo. Existem agora em Facebook e também no Instagram gente que está querendo voltar a mobilizar depois que melhore o tema da pandemia. Eu acho que vai acontecer, porque realmente agora a gente vai entrar num nível de pobreza que realmente já está lógico que a gente vai entrar. Os países vão começar a ficar mais pobres e mais ainda os países da América Latina, né? Então, eu acho que isso vai levar a que depois exista uma manifestação com relação a isso. Lógico que vai ter, eu acho. Não tem como. É bem provável, né? Sim, Bom, é bem eu vou dar um recadinho agora, só te interrompendo, Lorena. Você que chegou agora na página do Danilo Bifone, deixe o seu like, compartilhe a nossa live com os seus amigos. Inclusive, dá para compartilhar pelo próprio WhatsApp. Coloque ali no Facebook, compartilhar outros e compartilhe até mesmo pelo WhatsApp para que todo mundo receba essa entrevista maravilhosa com a Lorena Cáceres, diretamente do Chile. Você que perdeu, está atrasado, não viu as lives anteriores, pode conferir no nosso YouTube. Tá lá direitinho, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e receber todas as notificações e também acompanhar as que já passaram. E tem novidade por aí. A partir da próxima quinta-feira, às 8 da noite, Danilo Bifone estará entrevistando personalidades da cidade sobre temas relevantes de São Paulo. Vale a pena conferir. Espero você lá. Dando continuidade, então, Lorena, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Você falou dessa questão dos pobres. Vocês tiveram alguma ajuda financeira do governo para poder ficar em casa? Como foi essa questão? Houve algum auxílio emergencial como tivemos aqui no Brasil, ainda que pequeno? Teve o plano de emergência Covid aqui no Chile, que foi estabelecido, mas que demorou muito tempo. Essa foi a grande questão. Demorou muito, então, obviamente, esse dinheiro chegou em maio, aproximadamente, e beneficiou sobre uma certa parte da população. Aqui no Chile, se você divide a população dentro de uma entrevista que faz cada município com as pessoas e determinam se essa população está entre 80% mais pobre ou 80% mais rico, né? Segundo esses parâmetros que eles têm, que são absurdos, mas eles têm esses parâmetros. Mas o pessoal conseguiu ter uma ajuda que foi pequena, mas que pelo menos pôde ajudar algumas famílias. E agora estão na campanha de alimentação. Estão entregando caixas de comida também para todas as cidades que estão inscritas dentro desse plano de emergência, e agora foi autorizado e vai começar depois a distribuição do aumento dessa ajuda, mas que vai ser por 3 meses. 3 meses, e aí vai continuar analisando para ver se vai continuar ou não. É uma ajuda? É uma ajuda. O povo precisa. E vai ser um alívio, pelo menos vai ajudar em algumas coisas. O que a gente agora estava querendo, e estava todo mundo como apoiando, era o tema de não cobrar luz nem água
para as pessoas que realmente não têm como pagar. Mas esse tema foi vetado, só que ainda está em análise. Então, eu acho que vai sair no final, porque é necessário aqui você, com essa pandemia, a solidariedade deve existir. Não tem. Só fazendo um gancho. O sistema de fornecimento de água e luz no Chile, ele é privado ou são empresas públicas? Tudo privado. Tudo É privado. tudo Não, porque privado. aqui em São Paulo, sobretudo, a gente tem tido um problema muito grande com a Enel, que é a companhia que fornece eletricidade. Eles têm mandado contas absurdas, eles têm se equivocado nos cálculos. Teoricamente seria sobre a média, acabaram se equivocando e as pessoas têm me procurado assim a semana inteira para discutir esses temas. Inclusive, eu vou até gravar um vídeo sobre isso. Quais são os mecanismos jurídicos que as pessoas podem se valer, então, para preservar os seus direitos por conta dessa arbitrariedade aí da Enel que tem feito com as Aqui pessoas. aconteceu Mas isso. desculpe interromper, estava Não, tão bacana a entrevista que eu fiz questão de comentar esse assunto porque eu recebi uma centena de e-mails de pessoas se queixando sobre isso. aqui aconteceu a mesma coisa, Danilo. Começaram em todo o Chile com cobros absurdos de uso de luz, sendo que não estão as pessoas, os trabalhadores das empresas de luz não estão trabalhando. Ou seja, eles calculam uma média de tudo que você pagou antes e isso acrescentam porque estamos no inverno e supostamente se usa mais luz pelas os aquecedores, pentios elétricos e tal, e incrementaram muito. Então, o que existe aqui no Chile é um serviço de denúncia, né? Que é o serviço de denúncia do consumidor, que é uma entidade independente, mas é do governo, e aumentou muito uma demanda coletiva que se fez aqui. Então, todos se juntaram e demandaram, e agora estão começando, supostamente vai começar a vir, vão devolver os dinheiros abusivos que começaram a cobrar, né? Mas existe esse problema, e o grande tema aqui é que a água e a luz, como são privadas, a gente depende muito do tema dos cobros, porque não existe nenhum tipo de controle com respeito a isso. E agora, muito menos com a pandemia. Então, foi um abuso quando a gente viu no Senado que o pessoal, os senadores, não votaram a favor de não cobrar durante esses meses para o pessoal mais humilde e a ideia, eu acho que o governo vai encontrar esse tema. Eu acho que ainda vai haver Não, muita eu discussão. recebi até uma coisa bastante emblemática. O sujeito me procurou e falou: Danilo, olha só, eu fechei o meu restaurante. Ele é dono de um pequeno comércio, um restaurante ali que tem 10, 12 mesas. Falou: eu fechei o restaurante está fechado e agora chegou um aviso de corte, porque eles estão cobrando 3 vezes mais do que cobraram no último ano. É uma média, não sei que matemática que eles usaram para isso, e o sujeito está com o risco de ter a eletricidade cortada. Eu fico pensando as pessoas mais humildes também, que imagina uma residência sem eletricidade, é um absurdo a gente ter um serviço dessa natureza sem uma fiscalização severa do governo, porque nós não temos direito de escolha. Não dá, não quero essa empresa, vou contratar outra. Como, por exemplo, uma empresa de celular. Você não gosta dessa operadora, você contrata outra, que lhe é mais atrativa. Agora, eletricidade, fornecimento de água, são serviços essenciais. É um absurdo isso. Não. E aqui tem acontecido muito, o mesmo exemplo que você deu aqui também. Muito restaurante que deixou de trabalhar ou que está trabalhando com o delivery não tem conta de luz, porque não tem uso de área, não tem nada. E chegaram contas enormes, porque, claro, fizeram o que eu te falei, a média, calcularam uma média de todos os meses anteriores, mas é porque tinham gente trabalhando, hoje em dia não tem ninguém. Então, eu acho que o grave problema é esse, o abuso. Existe um abuso muito grande, uma falta de consciência. E o tema da política em si, a gente vê isso, né? Porque quem decide por nós são eles no final, né? Eles acabam Sim. decidindo o campo de algumas leis e têm zero consciência do que realmente todos nós precisamos. Porque, no final, você vai falar de tema de luz, eles têm luz, eles não têm nenhum problema. Outro dia falavam, que o pessoal tem que ficar em casa. Como você fala para uma pessoa mais humilde, que trabalha, que ganha por dia,
que sustenta a sua casa, você não pode trabalhar. Se você não vai dar nenhum tipo de apoio econômico para essa pessoa não trabalhar, né? Então aí às vezes a gente escutar, você olha na televisão e você fala, gente, esse pessoal parece que está em outro planeta, mora em outro país, não sei que realidade tem, e não tem visão do que acontece. É lamentável mesmo. A realidade do povo é sempre deixada de lado, né? Justamente, e em todos os temas, sabe? Em todos os temas. Outro dia mesmo a gente estava comentando com respeito de que hoje em dia também tem aumentado muito a preocupação de você produzir seu próprio alimento, né? Quando começou tudo isso da pandemia, porque você não tinha, de repente houve o desespero pelo acesso à comida ou por não ter economicamente, às vezes, dinheiro para você comprar uma alface, um pé de alface. Então, começou muito forte o tema aqui do pessoal de começar a plantar suas alfacinhas, sua cebolinha, né? Só que isso, eu falava, claro, mas não existe nenhuma campanha mais forte, não existe nenhuma inversão que possa promover esse hábito também na pessoa de poder ela ver e ter outra visão de produzir seu próprio alimento e não estar tão dependente nesse sentido, né? Então, o pessoal está passando fome. Aqui, sinceramente, Danilo, o pessoal mais humilde está passando fome. O que fazem aqui no Chile são as famosas olhas comunitárias, que seriam como essas panelas assim coletiva. O pessoal consegue doação, ou a gente mesmo, quem pode, depositam na conta deles, eles compram coisas, fazem um almoço ou um jantar e podem distribuir comidas para todo o setor onde eles moram. Mas o nível de pobreza realmente está muito forte. Tem gente que mora num lugar que não tem água para lavar a mão. Como você fala para uma pessoa tem que lavar a mão toda hora se não tem disposição de água para lavar, sabe? Sim, é a mesma coisa. A gente tem uma população muito grande de moradores em situação de rua nas grandes capitais, como, por exemplo, aqui em São Paulo, que é uma cidade muito segregacionista. E você fala, fique em casa. E o sujeito que não tem casa, onde ele fica? Claro, onde? Né? Onde ele fica? Não tem casa, não tem como. Aqui está fazendo frio, não tem como se aquecer, não tem, não tem comida. Então, realmente, hoje em dia, é a ajuda de todo mundo, a solidariedade. Todos nós estamos colaborando com comida, com dinheiro, com apoio, porque não tem outro jeito. Tem muita gente que está muito mal mesmo, e dá muita pena ver como está a situação, sabe? Então, às vezes a gente fala como os políticos não olham e não veem essas coisas, né? Que realmente precisam. O que hoje, mais assim, estou aplaudindo é o serviço dos prefeitos. Eles realmente estão deixando tudo na rua. Vão com a sua população, ajudam, se mobilizam, são os que mais estão exigindo para o governo, se exigindo, conseguiram tirar o ministro de saúde, porque eles queriam um ministro de saúde que realmente entendesse a situação dele. Agora está um novo ministro que estamos vendo mais colaboração, e eu espero que realmente seja assim. Mas a ideia é as pessoas. Aqui não tem um tema econômico, não tem nada, são as pessoas que hoje em dia qualquer situação, qualquer governo deve priorizar. São eles que depois vão dar toda a força laboral de trabalho para poder de novo levantar o país, né? Sim, Então, com se não certeza. investe nas Pelo menos pessoas, vocês ainda conseguiram colocar um ministro que fosse atuante. Aqui no Brasil estamos sem ministro até agora. gente, não, o Brasil realmente sem comentários do tema, né? Realmente é algo que tem que se pensar um pouco, viu? Não sei Tá. como conseguir um câmbio aí forte, porque realmente E inclusive eu queria até saber de você qual a imagem que vocês têm tido do Brasil agora com o atual governo, como tem chegado essa imagem negacionista do Brasil, um número de mortos que beira agora, já estamos chegando a 50 mil mortos, quase 1 milhão de infectados. não é. Não, a visão que sempre aqui a gente teve foi de um líder completamente insensível, não é zero empatia com todos, e
e completamente alienado do país que ele está. Eu não sei o que, que ele pensa, eu não sei o que, que ele acha. Realmente, eu acho que realmente é um desastre o que está acontecendo. Eu tenho muitas amigas que trabalham no serviço de saúde no Brasil e elas falam que a coisa é terrível, terrível, não conseguem entender, não existe nenhum tipo de preocupação. E eu acho que no final, o único que vai se obter, se não se consegue mudar nada, é um tremendo desastre. Não tem por onde ver algo diferente disso. É um terrível desastre. A gente, às vezes, eu falava outro dia, justamente com uma amiga minha, às vezes a gente reclama do país que a gente mora, né? Porque a gente não vive em outro país como para ter uma opinião mais grande. Mas eu falo de repente, nossa, como você está contando tudo, realmente a coisa é desastrosa. Ela falou, realmente, aqui está muito ruim tudo, 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 não tem como. Principalmente com as cidades mais grandes, né? São Paulo, Rio de Sim, Janeiro. sim, sim. No começo a gente ainda tinha uma atuação dos governadores, dos prefeitos, prevendo o isolamento social, recomendando o isolamento social, mas isso caiu por terra e eventualmente, por pressões e interesses econômicos, hoje a gente tem, como eu falei, chegando a 1 milhão de contaminados e os shoppings abertos, a população trabalhando, indo à rua, e eu sou bastante. Não tenho uma previsão boa para as próximas semanas. Não, e fora que esse vírus é um vírus tão complicado, porque ele está com diferentes sintomas dependendo de como ele chegue até a pessoa. Eu tenho casos da família perto, né, de gente conhecida, e muita gente, por exemplo, a sorte de você ser contagiada por coronavírus é que seja suave o contágio, que seja, como diz o presidente, falou em algum momento, mas essa é a sorte que você tenha como uma gripe. Mas essa gripe pode ter diferentes sintomas. Você pode ter, por exemplo, eu tive um caso de um conhecido que só teve problema respiratório e chegou na pneumonia. Eu tive casos que deu, por exemplo, muita dor de cabeça, que tinha vontade de bater a cabeça na parede, de tanta dor. Tive gente que teve mais, não teve nada, teve mais angústia, preocupação, mas sabia que era positivo e não teve nada. Só que tem casos que em 1 ou 2 dias chegou a hospitalização, a hospitalizar porque não tinha problema respiratório, não podia respirar, e aí entram automaticamente ao respirador. Então, eu acho que o problema aqui é justamente que as pessoas, aqui tem aumentado muito as pessoas que têm tido Covid, mostrar os vídeos de como são os sintomas, você deixa de ver sua família, você não vê ninguém, você pode morrer e morre sozinho, blá, 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 blá. Só que eu acho que o governo tem sido mais positivo nessa perspectiva. Já Bolsonaro, o governo de Bolsonaro, não. Ou seja, é como que eles descartam qualquer tipo de situação mais grave do que ele diz que é uma gripezinha, mas isso é a parte mais suave e positiva. É o que a gente reza aqui no Chile, de ficar doente e ficar assim, né? Suavezinha, para não chegar no pior. Sim, é o que todo mundo espera, né? Mas, infelizmente, não deveria ser a postura de um chefe de Estado, um chefe de governo, né? Eu acho que, nesse Justamente. sentido, a gente já tem umas perguntas aqui. Eu vou para a pergunta do Lucas de Sal, Lucas, que sempre nos acompanha e vem muito ao encontro do que você acabou de falar. Ele agradece aqui a conversa e ele fala sobre o ex-presidente chileno, Michelle Bachelet. A Bachelet. Isso. E ele é atual alta comissária da ONU para os Direitos Humanos. Criticou recentemente os líderes mundiais que negaram a gravidade da Covid-19. Aqui no Brasil, nosso governo federal adota o negacionismo e insiste no uso irresponsável da cloroquina. O Lucas pergunta como a imagem do Brasil tem sido vista aí no Chile. É mais ou menos o que você falou. Agora eu gostaria que você comentasse sobre a cloroquina, que foi usada como uma verdadeira salvadora da pátria e a própria ONU não recomendou o uso, né?
presidente dos Estados Unidos estava tomando ela como para prevenir o problema do corona. Já está descartada essa possibilidade, porque realmente os últimos estudos não vê nenhum avanço. E o Chile aqui está fazendo, trabalhando na área mais de apoio aos doentes de Covid, com o uso de interferon, né? O uso de soro das pessoas que foram doentes, né? Por exemplo, minha irmã teve o Covid, ela se recuperou do vírus, ela doa sangue, se separa o sangue do soro. Esse soro se usa como para me gerar maior imunidade. Isso já está começando a se usar aqui no Chile, está tendo bons resultados. Também outro alternativa que estão usando é um remédio que chama ivermectina, né, que se usa na área veterinária, também se usa bastante, e tem hospitais que estão começando a usar com alguns sintomas e também estão tendo resultados. Corticoides também. Então, aqui investido, as faculdades estão trabalhando bastante no tema, mas a visão que todos temos na área de saúde do presidente Bolsonaro e do Brasil é isso, é que ele não está dimensionando nada. O seu serviço de saúde tão pouco, e a gente vê o sacrifício dos profissionais médicos, enfermeiros, toda a área de faculdade que estão completamente com as mãos amarradas, né? Estão trabalhando o que vai chegando, não conseguem sair disso e vai se enchendo de gente, cada vez mais e cada vez mais. Então, e não estão aguentando. Então, o tema eu acho que é complicado. A visão que eu acho que tem todo mundo é essa, né? De que existe uma falta de respeito com as pessoas. Eu acho que se trata disso. Você tem que respeitar as pessoas. Independente de quem seja, você tem que respeitar. Sim. E ele não está tendo essa visão. E uma pergunta agora, Lorena, da Caroline Manzano. Caroline Manzano acompanhando a nossa live de hoje. Ela pergunta qual a sua visão positiva sobre o Brasil nesse momento. Você enxerga alguma coisa de positivo? Você tem acompanhado a solidariedade dos brasileiros um com o outro diante da ineficiência do próprio governo em ajudar os seus pobres? Eu acho que sim, eu acho que o mais positivo é que, pelo menos com as pessoas que eu converso no Brasil, é isso. Existe uma grande intenção de ser o mais solidário possível, apoiar. O exemplo que eu estava te contando, eu tenho amigas médicas que elas falam, eu vou dar até doer, né? Vou dar até tirar para frente esse paciente e que ele saia bem para mim, e eu vou indo, vai chegando e eu vou lutando. Essa é a perspectiva que tem o pessoal que eu conheço na área de saúde. Eles querem dar, vamos levando, vamos tirar essa pessoa da crise, do problema. Eu acho que essa mentalidade a nível mundial, na área de saúde, todos os profissionais na área de saúde que queremos ajudar, apoiar no que puder. Eu acho que no Brasil, a grande vantagem, o que eu amo do Brasil é isso. O brasileiro é um ser humano muito solidário também, ele é muito apoiador, ele é muito positivo. Eu acho que ele não pode perder esse encanto. Mesmo com toda essa crise, tem que... E eu acho que a união é a que tem que restabelecer, sabe? A gente tem que se juntar a grupos, armar grupos. Eu acho que a ideia é tentar apoiar o que mais puder. Você tem que pensar que se você tem um vizinho que está com um problema, que você vê que, não sei, não trabalha, pensar, oi, tudo bem? Você está precisando? Olha, toma, come. Eu tenho 1 quilo de arroz demais, eu tenho 1 quilo de feijão, sabe? Eu acho que esse é a atitude mais mínima que nós temos que ter agora com esse problema, sabe? Pensar um pouquinho no outro, já que os grandes Essa líderes, solidariedade do brasileiro é muito bonita de ver, né? já que os líderes não estão pensando muito nisso, eu acho que a gente tem que sempre estar aí, lembrando disso. Tá ótimo. Vamos para uma das últimas perguntas agora do Vinícius Xavier, o Vinícius que sempre nos acompanha. O Vinícius comenta: há um movimento na América Latina que tende a remontar as ditaduras militares. O desastroso ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, tem uma relação de ultradireita. Ele tem uma relação com a ultradireita chilena, os chamados Chicago Boys, que são ligados a Pinochet. Como a ultradireita opera no Chile
E como é a receptividade da população das ideias que lembram a ditadura que matou Allende e diversos outros chilenos? Existe. Eu acho que é uma tendência que está em muitos países da América Latina e também em países da Europa. Aqui o tema é bem claro. Existe uma tendência aqui ultradireita, que está representado por certos governantes, que também estão tentando chegar agora nas próximas eleições, né? E existem muitos adeptos, principalmente pelo tema agora que tem existido pela crise social, né? A crise social, estamos com uma violência enorme, muito assalto, não tem controle. Então, eles estão considerando que a melhor saída agora é ter um governo de ultradireita no poder e tal. Existem essas manifestações, mas a forma como está se levando esse tema aqui no Chile, eu acho que está aumentando muito, pelo tema mesmo que a gente estava conversando da crise social que teve o país. Mas a tendência política do Chile sempre foi ter mais uma tendência na área social de esquerda, devido a toda a história que tem o Chile. É muito criticado aqui, tanto é que muitos aderentes de partido na época que apoiavam Pinochet, hoje em dia é como que, não, eu nunca apoiei, nunca tive tanta afinidade, né? E tentam ser um pouquinho mais liberais, porque isso gera um impacto também na votação. A visão que a gente tem hoje em dia é que eu estou muito decepcionada de muitas áreas políticas do país, como eu te contava anteriormente, porque a falta de empatia, a falta de visão social é enorme, tanto numa área de esquerda como numa área de direita. A gente tem que trabalhar do mesmo jeito. Só que aqui tem aumentado muito pelo mesmo tema da crise social. Existe uma forma muito cega de ver de que todos nós temos que ter direitos, temos que ter benefícios que são lógicos de acordo à vida como a gente está levando no país. Existe uma tendência de direita política aqui. Eu não sei o que vai acontecer agora com o tema da pandemia. Por quê? Com a crise social, o governo de direita de Pinheira baixou muito o seu nível de aprovação. Ele tinha um 3, 4%, baixíssima. Mas chegou a pandemia e começou a subir de novo, pelos projetos que ele está tendo no país, com o tema de plano de emergência, os planos de saúde e tal. Então, geralmente, vamos ter que esperar bem o que vai acontecer depois pandemia, o que vai acontecer a nível político. Existem políticos aqui na área de direita que não são de ultra, mas são de direita, que têm muito apoio porque são muito sociais. Eles trabalham muito prefeito na área de direita, que é muito social, que está aí mesmo. E podem ter uma projeção, né? Mesmo o ministro de saúde, se esse ministro novo de saúde faz o trabalho bem organizado, ele vai ter muito apoio mais para frente. Ele também é de direita, de uma direita mais moderada. Então, eu acho que é uma visão que hoje em dia está mudando muito, porque vamos esperar o que vai acontecer pós-pandemia, né? É uma opinião bem humilde. Ninguém sabe ainda o rumo que a gente vai tomar, né, Lorena? Uma opinião bem humilde, porque eu não sei mesmo o que vai acontecer. Vai depender. Os votantes são muito voláteis, né? Eu não sei se isso acontece no Brasil, porque Sim, eu lembro muito do Collor de Mello. Collor de Mello deixou o tema horrível com o governo dele, e depois eu soube que depois foi candidato e parece que foi deputado, né? Senador. Imagina, meu Deus do céu. Então, o votante, ele é volátil, ele vai, às vezes, né, vendo como vai a situação. Então, eu não posso, como que responder bem a pergunta dele no sentido como eu vejo que vai ter que esperar o que vai acontecer com a pandemia mesmo, depois. Infelizmente, Lorena, estamos chegando ao final dessa live. Tem uma perguntinha aqui para a gente encerrar. Nossa, o assunto estava muito interessante, você é simpaticíssima. Eu ficaria aqui o resto da tarde debatendo, mas temos que encerrar. A Márcia Nestardo, a Márcia que nos acompanha aqui já há bastante tempo, ela é educadora. Aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo, o governador João Dória anunciou um plano de reabertura que está fazendo explodir os casos de Covid-19 em cidades
onde até então havia um baixo índice de contaminação. Então, ele está retomando as atividades, né? Tanto o Estado como o município estudam retorno às aulas antes de chegarmos ao pico da epidemia. Eu entendo que essa política de reabertura é uma eugenia da população pobre e negra, e ela queria saber como vocês aí no Chile veem os planos de reabertura que ignoram os aspectos científicos. Tá, Já que você, bom. inclusive, é da área da saúde, né? Olha, aqui existiu como uma falsa ideia de que a gente tinha chegado no aplanamento da No curva. pico. Não, no aplanamento. Coisa No que como que aplanamento. estava controlado, né? Estava plano. E aí se comentou que as classes voltariam dia 27 de abril. E aí começou um movimento social de todas as mães do Chile, que nenhuma ia mandar nenhum filho para o colégio, mesmo que repetisse de ano, mesmo que perdesse, ninguém estava nem aí, a ideia era proteger a criança e a família. Lembrando E que lógico, vocês estão entrando, assim como no Brasil, vocês estão entrando no inverno, né? Que é onde ocorre o maior número de doenças pulmonares, né? muito perigoso aqui o tema, porque quando a gente está num ano normal, aumenta muito os piques de influenza, os piques de tosse, que é uma doença viral. Então, chegar com esse problema com criança no colégio, que é um foco de contaminação, fora que a gente comentava, né? Como você mantém uma criança com a mascarilha, a máscara? Como? Como você evita que ela não toque ou não abrace o companheirinho brincando se criança se toca toda hora. Os jovens mesmo se abraçam, brincam. Era impossível. Então, a gente dizia que acontece na cabeça do político que ele não entende que é inviável. Então, aí começou essa campanha e aí começou um pouco a manifestação. Somente foi a nível de Facebook, existiram algumas manifestações bem poucas, mas no final se cancelou essa ideia. E aí começaram todas as semanas ou cada 15 dias pensar num possível retorno. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma visão um pouquinho mais lógica de um profissional de saúde no Ministério, que ele fala que não existe, a gente não vai poder mais evaluar o PIC, nem o plano da curva, nem nada. Isso vai se fazer depois que termine a pandemia. Então, hoje em dia, se trabalham todas as decisões, pelo que eu vejo, em base ao dia a dia. Então, se a gente vai vendo que por exemplo, hoje a gente teve 5.300 casos novos. Se a gente continua com 5.000, é impossível reabrir. A visão de reabrir a educação, os colégios, não. Teria que baixar muito para pensar em reabrir. Por isso, a ideia que eu tenho escutado de alguns donos de colégio, alguns profissionais na área de educação, é que eles estão comentando de que o ano letivo vai fechar. Se fecha, fecha agora em agosto, setembro, fecha. Isso significa que vão agarrar as notas que têm os alunos e vão fechar esse ano. E os que têm possibilidade pelo acesso à internet, pode ter aula, eu acho que vai seguir um pouco mais, mas também vão fechar mais cedo. Porque a gente não para, não existe o decesso do número de casos, não existe o aplanamento, e o famoso pique a gente só viu que está aumentando, então eu também acredito que o pique, não sei em que momento vai existir, só vamos ver quando acabe realmente e se possam registrar de forma epidemiológica a doença aqui no Chile, né? Assim que é loucura abrir, eu acho que é loucura. Eu acho que as crianças tem se visto, grave problema também com as crianças é que a doença está se manifestando como um complexo inflamatório. É uma manifestação da doença nas crianças. Então, a criança, por exemplo, começa a se sentir mal e começa a se inflamar por dentro alguns órgãos e ela tem que ir à urgência. Então, o que a gente, às vezes, pede para muitas mães é não ir com a criança na feira, no supermercado, em algum lugar, para evitar essa manifestação, se é que se contagia com o vírus. Muitas crianças também têm inflamação pulmonar e às vezes está brincando, se sente estranha, você vai ver uma radiografia e está com uma pulmonia ou está com pneumonia.
Então, a ideia é evitar, e muitas mães, como já tem visto esses casos, porque aparecem na televisão, é, preferem que realmente não vão mandar. Eu acho que se em algum momento houvesse uma loucura aqui, e falassem, amanhã vamos abrir os colégios, nenhuma mãe manda filho para o colégio. Isso eu te asseguro. A chilena não vai fazer isso de nenhum jeito. E a família não vai deixar, porque existe como uma preocupação, né? Que bom que vocês têm essa consciência, eu fico muito contente. E, Com as crianças, sim, infelizmente, Lorena, estamos chegando ao fim da nossa live de hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua obrigada a presença você. nessa live brilhante. Você que chegou agora, você que perdeu, essa live vai estar disponível no YouTube. Você pode assistir essa e também as anteriores. Basta procurar o YouTube do Danilo Bifone. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que todas as vezes que tiver novidade, você vai receber uma notificação. Lorena, se puder deixar um recado aqui para os brasileiros, o que você deixaria? Que fiquem em casa. Os que possam, fiquem. Os que têm necessidade de sair, tenham uma atitude de total compromisso e responsabilidade com essas saídas. Preocupem-se de sempre, o que eu sempre falo. Gerem dentro da sua casa uma entrada na qual você sai para trabalhar, volta, deixa o seu sapatinho, deixa a sua roupinha aí, tá? Deixe uma roupa limpa para poder, de repente, vestir. Lave a mão toda hora que puder. Se não pode, não tem lugar onde lavar a mão, leva uma garrafinha com água com sabão e lava a sua mãozinha. Use as suas mascarilhas, tenha que evitar isso. Tenha a responsabilidade de sempre estar longe, mais longe das pessoas, o distanciamento. Invita esse tempo, que no final é um bom tempo, porque a gente demora bastante em tirar a roupa, fazer tudo isso, mas faça, porque é o único que vai poder evitar que você realmente possa ficar mais doente ou possa se contagiar de forma mais grave. É importante, eu entendo que tem gente que tem que trabalhar, porque tem que trabalhar, não tem jeito. Classe média é a que mais se ferra no país, né? Porque não tem ajuda nem do governo, não tem ajuda de nenhum lugar. Tem que sair muitas vezes. Assim que tenha esse cuidado. E, se possível, se você trabalha num lugar que tem mais risco, peça a sua família para se afastar mais, tenha menos contato, se preocupa de ter seus pratos, suas coisas, sua toalha, tudo separadinho. Mas, por favor, se não pode sair, ou seja, se pode ficar em casa e não precisa sair, fique em casa. Mas se tem que sair, tome todos os cuidados possíveis. Tá ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Eu conversei com Lorena Cáceres, diretamente de Santiago, no Chile. No sábado que vem, nós nos vemos novamente, sempre à 13h, no programa Danilo Bifone. E vem novidade por aí. Agora, a partir da próxima quinta, sempre às 20h, teremos mais uma live com pessoas relevantes para a cidade de São Paulo. É isso aí. E lembre-se, inscreva-se no nosso canal e, se puder, fique em casa. Muito obrigado, Lorena. Beijo, tchau. Um beijo para todo mundo. Meu Brasil Tchau, amado. tchau. Beijo para todo mundo. Tchau.